Olá, pessoal. Hoje nós daremos continuidade ao curso de calculadora científica e falaremos hoje sobre correções durante uma introdução numérica. Bem, esse procedimento de realizar correções durante uma introdução de um número na calculadora é extremamente útil, uma vez que ele agiliza o processo de resolução de uma expressão na calculadora e também economiza muito tempo, uma vez que se você ao inserir um número, inserir algum erro, colocar algum erro na linha de código e precisar corrigir, você não precisa alterar, você não precisa apagar a linha de código completa, então você apenas pontualmente a corrige, ok? Isso pode ser no início, no meio ou no fim da linha de código, tá bom? Irei mostrar como que isso funciona. Para isso, nós iremos utilizar a tecla Delete, tá bom? A tecla Delete, que é esta daqui. Só que vale a pena observar que a tecla Delete, ela tem a opção principal e a opção secundária, que está escrito INS, tá bom? Bem, vou falar o primeiro exemplo. Imagina que nós digitamos, por exemplo, o número 150, tá bom? Se apertarmos a tecla Delete, veja que ele vai apagando o número da esquerda para a direita, tá bom? Então, da esquerda para a direita, ele vai apagando ponto a ponto. A cada vez que você aperta a tecla Delete, ele apaga um ponto, tá bom? Apaga um número ou uma operação, tá bom? Da direita para a esquerda sempre. Agora é o seguinte, o que seria o modo de correção no que nós chamamos de modo delete? Ele é assim, vou mostrar aqui na prática. Pegamos novamente o número 150 e vamos supor que nós iremos somá-lo com o número 36, um exemplo qualquer. O cursor, quando ele está dessa maneira, que é piscando na parte inferior aqui, né, para baixo do número, ele está no chamado modo delete de correção. Exemplo, suponha que eu precise trocar o mais aqui, né, a operação mais, pela operação menos. Isso quer dizer que eu preciso apagar o que está acima do cursor e então colocar naquela posição o menos. Se eu fizer isso com o cursor no modo delete, ele vai apagar o que está naquela posição e colocar a nova entrada, tá? Pode ser mais, menos, dividir, pode ser um número, pode ser qualquer coisa, tá bom? O importante é que no modo delete ele apaga aquilo que está na posição do cursor e insere, coloca no lugar aquilo que você digitou. Agora, suponha que eu gostaria de digitar aqui 150 menos raiz de 36. Um exemplo, tá? Veja, a raiz eu teria que apertar, raiz quadrada, esta tecla aqui. Só que, se eu apertar essa tecla, verifica que ele irá apagar o número 3 e colocaria então a raiz nesse ponto, ou seja, modificando o número, que era 36. Então, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos corrigir a introdução numérica, só que no modo insert. O modo insert, ele insere o número, a expressão, a operação, né? Desculpa, a expressão não, o número ou a operação, só que não apaga o que está na posição do cursor. Vamos mostrar isso na prática. Ó, primeira coisa que nós temos que fazer para mudar para o modo insert de correção, nós devemos apertar a tecla Shift. Veja que vai aparecer aqui que ela está apertada, né, aqui em cima, que ela foi selecionada. Shift nós utilizamos quando precisamos alcançar, né, inserir uma segunda função de uma tecla. Então aqui, ó, a função insert, que está bem acima aqui da tecla delete, é a segunda função da tecla. Então, apertamos aqui. Veja, o cursor ele alterou daquele formato lá inferior para esse quadradinho, esse retângulo aqui, né?
tá bom? Quando o cursor se encontra dessa maneira, ele está no modo insert. Isso quer dizer que se eu apertar qualquer tecla aqui, ele irá inserir naquela posição e não deletar o que está naquela posição. Exemplo, era a raiz de 36. Se eu apertar agora a raiz, verifique, ó, ele colocou a raiz sem alterar o número que estava aqui. Outra coisa importante, a inserção sempre acontece à esquerda do cursor, tá? Então, quando você faz uma inserção, o que você inseriu ficará à esquerda do cursor e não à direita do cursor, tá bom? Então, aí lógico, você fala assim, e se eu precisar então voltar agora para o modo delete? Não tem problema, você aperta de novo. Agora, se você vai apertar Shift e a tecla Del, e aí ele muda o cursor para o modo delete, tá bom? Bem, então essa é a maneira, a forma que nós temos para fazer as correções. Outro ponto importante é que este seletor aqui em cima, ele movimenta o cursor para um lado e para o outro, para que você alcance a posição em que você deseja realizar a devida correção, tá bom? Como exemplo, né, vamos montar esse primeiro exercício aqui apenas, tá bom? Depois o exercício B, né, o 1.1b, fica aí para vocês realizarem na calculadora de vocês. A letra A nós podemos fazer aqui juntos, tá bom? Vou apagar. Lembrando, olha, vale a pena até ressaltar essa tecla AC, né, já havia comentado em vídeos anteriores, mas vamos lembrar, AC significa All Clear. Então, ele, ao ser clicado esse botão, ele apagará toda a linha de código, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos usar essa primeira expressão aqui, ó. 6 mais raiz de 7, raiz quadrada do número 7, menos 5 dividido, 5 dividido por 4, tá bom? Então, vamos dar um igual para verificar o resultado. Perfeito, 7,39, né? Então agora vamos dar uma olhada na correção que pede esse exercício. Ele pede para que nós troquemos na posição 6 por 3, mais por menos e assim por diante. Vamos fazer a correção. Para alcançar a posição de correção, nós devemos então movimentar o cursor. Vamos até lá, na posição 6, trocamos 6 por 3, o mais precisa ser trocado por menos. Veja que aqui toda a correção que aqui é pedida pode ser trabalhada no modo delete. Nós não precisamos inserir nada, mas apenas trocar os números e as operações das posições, tá? Então, mais por menos, dentro da raiz, ao invés do número 7, agora o número 9. Aqui nós precisamos trocar por uma soma. E no lugar de 5, trocamos por 3 e 4 por 8. Então, 3 dividido por 8. Ok? Vamos dar um igual, verificar se chegamos, alcançamos o resultado. Joia, 0,37. Tá bom? Então, assim, essa é uma instrução importante, agiliza bastante o processo de correção e faz com que nós possamos realizar os cálculos de um modo um pouco mais assertivo e um pouco mais rápido também. Tá bom? Vamos agora falar rapidinho, um pouquinho, sobre a parte de conversão, tá? Decimal, fração. A nossa calculadora, ela permite que que nós possamos mostrar o número no visor, né, no display ali na parte de resultados, ou no modo fracionário ou no modo decimal. Então, vamos dar um exemplo. 1,5. Eita, pena.
vou colocar o exemplo aqui, 1,5. Tá? 1,5. Vou dar um igual. Bem, verifica que o modo como ele expôs o número é o modo decimal, tá bom? Nesse caso, com o modo na forma de exibição decimal, esse número 1,5 também pode ser exibido na forma fracionária. Nós sabemos que a fração 3 sobre 2 equivale exatamente ao número 1,5 no modo decimal. 3 dividido por 2, né, a fração 3 por 2, dá exatamente 1,5. Como que nós podemos fazer isso? Através da tecla, essa teclinha que está aqui. Está escrito A, B sobre C ou D sobre C, que é a segunda função. Vamos clicar nela. Veja, ao clicar na tecla de cima aqui, na primeira função da tecla, ele coloca esse número na forma que nós chamamos de fração mista. O que é a fração mista? Ele mostra esse número como se fossem 3 partes, mas significa o seguinte: a primeira parte significa a porção inteira do número, tá? Que seria a porção 1. E essa outra parte que segue aqui mostra a parte decimal do número, só que da maneira fracionária. Então, o número 1,5 ele é composto pela parte inteira 1 e pela parte decimal 0,5, que é representado pela fração 1 sobre 2. Tá? Quando que o modo de fração mista é útil? Na engenharia é muito comum você ver, por exemplo, uma medida em polegada escrita na forma de fração mista. Por exemplo, o diâmetro externo de um tubo é de 1,5 polegada. Ou seja, você vê escrito 1 sobre 2. Tá? Ou seja, tem 1 polegada inteira mais meia polegada. Tá? Então, o modo de exibição de fração misto é comum, por exemplo, no caso de medidas de comprimento em polegada, tá bom? Agora, como que nós podemos mostrar isso de uma forma como fração, que nós chamamos de fração imprópria, que é a mais comum, né? Nós sabemos que o número 1,5 ele pode ser expresso em termos fracionários ou em fração imprópria, como sendo a fração 3 sobre 2. Quer ver? Vamos colocar, ó. Só que para isso, nós precisamos usar a segunda função da tecla. Então, apertaremos Shift e depois apertaremos a tecla. Olha lá, 3 sobre 2. Ok? Bem, e se nós então, e se precisarmos novamente do valor em decimal, é só apertar a tecla novamente, tá bom? Então ele passa, ó, fração mista, decimal, fração imprópria, apertando de novo, decimal, ok? Gente, então só para que a gente possa terminar, vamos fazer um pequeno exemplo, tá bom? Aqui, ó, o exemplo o exercício 1.2. Vamos fazer o número 0,25, só para que a gente possa fixar isso. Então, 0,25, e ele pede então para que a gente mostre esse número na forma mista, na forma fracionária mista e imprópria. Veja, o número 0,25 ele não pode ser colocado na forma mista. Por quê? Porque o número 0,25 ele não tem uma parte inteira, tá? Então esse número ele só pode ser exibido na forma de fração, podemos dizer, na forma de fração imprópria, tá bom? Ou se na forma da fração mista, ele seria 0 mais a parte da fração imprópria, tá bom? Então o número 1,25, caso você clique nesse botão, ele já apareceria na forma de fração imprópria, 1 sobre 4, tá bom?
Então, isso nós podemos depois, vocês podem fazer em casa, né, os outros exemplos. Aqui a única diferença é que nos exemplos E e F, por exemplo, ele pede para que a gente monte a expressão matemática e então coloque o resultado dessa expressão na forma de fração mista e na forma de fração imprópria, se assim for possível. Tá bom? Gente, espero que eu tenha ajudado. Aguardo vocês aí na próxima aula.